Boa noite a todos. Vocês conseguem enxergar aqui? Consegue? Então, sejamos todos bem-vindos a essa casa de oração. Quem não está enxergando direito pode vir para o lado de cá, porque a palestra vai ser toda baseada ali, em historinhas e tudo mais. Bem, o tema da noite de hoje foi escolhido pela Nona Uri, que são as uniões das regiões espíritas, e ele foi baseado e foi um pedido nacional, porque nós estamos vivendo um período de muita tristeza, de muito suicídio, de muitas loucuras infantis, como nunca tinha se visto antes. Então, as organizações, vários tipos de organizações, estão clamando por esse tipo de conhecimento. E a Uri não podia deixar de lado esse conhecimento para nós. Então, montou-se uma palestra e eu vim trazer para vocês esse conhecimento. Essa palestra serve para 100% de nós, encarnados e desencarnados. Porque todos nós já passamos pela fase infantil e temos contato com quem está passando por essa fase infantil, ou quem está vindo. Todos nós temos filhos, parentes, amigos, somos tutores, professores, mentores de crianças, avós, padrinhos. Todos nós que temos contato com crianças precisamos ouvir o que vai ser falado aqui. Eu convido a todos nós, inclusive peço aos nossos anjos guardiães, que abram os nossos ouvidos de ouvir para que a gente entenda bem e consiga aplicar a partir de hoje o tema dessa palestra. Combinado? Eu vou fazer várias vezes assim para ver se vocês não estão dormindo, tá? Vamos testar. Combinado? Combinado. Funcionou. Então vamos lá. Pois bem, qual a importância de se evangelizar as crianças, os adolescentes e os jovens nas casas espíritas? Aqui eu coloquei casas espíritas, mas tanto faz. Evangelizar as crianças, os jovens e os adolescentes. Uma vez, na minha ignorância, eu pensava, uma vez e durou bastante tempo, eu pensava que o serviço de evangelização no centro era só para pegar as crianças, deixar numa salinha, brincar com elas para não atrapalhar enquanto os pais estavam ouvindo a palestra. Era assim que eu pensava, que era um local onde as tias e tios ficavam lá guardando as crianças para que elas não incomodassem. Até que o conhecimento chegou a mim e eu vi que é muito além disso, bem mais. Então, eu trouxe o tema para nós. E para começar esse tema do começo, qual a importância de evangelizar? É necessário que a gente comece a história do começo. Bem, por que a gente nasce criança? Vamos começar do princípio. Qual o sentido da encarnação e da reencarnação? Por que a gente fica nascendo, vivendo, morrendo, nascendo, vivendo, morrendo? Por quê? Se o espírito nosso não morre? Nesse momento muita gente vai cair a ficha, meu Deus, eu não vou morrer nunca. Quem vai morrer é o nosso corpinho. E esse vai morrer várias vezes, porque nós vamos trocando a nossa existência, trocando os corpinhos e ganhando novas chances. Aí está a justiça e a necessidade da reencarnação. Pois bem, vocês lembram que o Kardec, cientista, pesquisador e muito, muito, muito curioso, não deixava uma pergunta ficar mal respondida. E essa da reencarnação era intrigante para ele. Mas por que então nascer tantas vezes? E aí ele pergunta, mas qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Se o espírito não vai morrer depois que criado, ele não vai morrer nunca. Para que ficar reencarnando? A resposta que ele achou mais óbvia, e que é realmente, foi essa. Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Perfeição, gente. Ele não diz com o fim de melhorar um pouquinho, ele diz com o fim de chegar à perfeição. Então nós vamos nesse processo encarnando, vivendo, até atingirmos esse nível de perfeição. Os perfeccionistas sofrem, né? Pois bem, passaremos por tudo até chegar na perfeição, até virarmos anjos. Ou seja, vai durar bem mais que 200 encarnações. Então, às vezes a gente acha, ai meu Deus, leva 15 minutos. Pois bem, levaremos mais ou menos 15 milhões de anos para chegar à perfeição. Então, não tenhamos pressa. Vamos fazendo todos os processos
e vamos pensando que cada dia melhorado um pouquinho já está contribuindo para essa perfeição. Cada vez que a gente melhora um pouquinho, nosso anjo comemora, e comemora bastante, porque além de não ter errado, você ainda melhorou coisa boa no processo. Um passinho de cada vez já está bom. Até aqui, beleza? Vamos adiante. Pois bem, para explicar bem no tintim por tintim, eu gosto de figurinha. Vamos imaginar que essa aqui é a Cecília. Eu dei esse nome para ela. Lá na ponta, vocês estão vendo que lindinha? A Cecília, mais ou menos do ano de 1500, usando acessórios e roupinhas dessa época, estava na alta moda. Olha bem, chapéu, toda combinante, a roupinha dela. Cecília, naquela época, vivendo em 1500, vivia como as meninas da sua época. Viveu, teve amores, dissabores, dores, erros, acertos, experiência. Viveu naquele tempo, 1500. Chegou uma hora que desencarnou. Foi para a erraticidade. A gente pensa que erraticidade é estar no erro, né? Não, é quando a gente perde o corpinho, a gente fica sem o corpo físico, a gente está na erraticidade. Ficou desencarnada, perdeu o corpinho, conseguiu uma nova chance e lá está a Cecília, a segunda. A mesma moçoila ali, com um corpinho novo, mais ou menos em 1700. Olha ali a roupinha dela, bem mais levezinha, os cabelinhos bem enrolados, muitos elásticos e frufrus. 1700, ali a mesma Cecília, vivendo amores, dores, dissabores, erros, experiência, nova vida. O que a primeira Cecília lá aprendeu, errou, teve traumas, ficou tudo guardado. Nós temos todas as experiências guardadas. Quando ela renasceu, estava tudo ali, ó, na caixa preta dela. Ela viveu com outras pessoas, com as mesmas pessoas, mais um tanto de experiência e ficou guardado de novo. Desencarnou a Cecília ali em 1700, nasceu de novo. Aqui a Cecília em 1900, olha com aquele ar romântico, colarzinho, cabelo mais curto, vivendo a mesma Cecília. Amores, dores, dissabores, erros, experiência e, óbvio, acertos, tudo de novo. E as outras experiências guardadas. Dá para entender até aqui? Aqui, Cecília, mais ou menos 2000, a época que a gente está vivendo, a mesma. Dá para perceber que ela acumulou experiência? Nós também. Tudo que nós já vivemos está acumuladinho aqui, ó. Por isso que a gente olha para uma coisa e torce o nariz. Isso aí já conheço. Olha para outra coisa e diz, nossa, maravilhoso, eu sei fazer. Olha para outra e diz, mas eu não sei da onde que eu tirei isso, gente. Fui lá e fiz, e eu sabia. Quanta experiência você já teve, igual a Cecília? Tudo guardadinho aqui, ó. Experiência com coisas, com pessoas. Quantas vezes será que você já viveu com aquela pessoa que você não gosta agora? Só de respirar já te irrita. Ui, quantas vezes? Mesma coisa. Até aqui beleza, né? Dá para entender que a gente só vai renascendo e trazendo toda a experiência. Então, portanto, não existe ninguém que seja novinho aqui dentro dessa sala. Ninguém. Nem o bebezinho em formação ali. Toda a experiência ele já traz na caixa preta. Pois bem, aqui a ilustração do que vai acontecer com todos nós. E o que já aconteceu com os desencarnados? O que está escrito ali no pezinho dele, gente? Volta já? E ele volta já? Depende, né? Se eu comparar com a eternidade, ele volta já? Volta, a eternidade é muito tempo, então ele volta já. Se eu comparar com a nossa ansiedade, ele volta já? Mas digamos que a gente está comparando com a eternidade. Então ele volta já. Todos nós, ó, vamos juntar os pezinhos ali um belo dia e vamos voltar. E aqui eu quero que vocês imaginem a volta de vocês. Todas essas crianças estão te olhando dentro de um bebê conforto. Se imagine, use a tua imaginação agora. Você deitadinho ali no bebê conforto,
sendo observado pelas crianças. Dá para imaginar assim? Consegue se imaginar assim? Você, bebezinho pequeno, dentro de um bebê conforto e essas crianças te olhando. Dá para imaginar? Tá. É estranho? As crianças olhando, ai, que bebezinho lindo. Uns olhando, ai, que bom que você voltou. Outros olhando, mas eu não lembro de você. Outros, seja bem-vindo, bebê. E outros, você voltou. É assim que nós somos recebidos. É assim a nossa vida. E nós somos bebezinhos e trazemos a consciência e as lembranças de toda a experiência já vivida. Agora dá para entender? Todos nós temos essa regressão, passamos por essa fase de bebê, mas a experiência a gente não perde. Ou seja, nenhuma criança, mesmo que seja bem bebezinha, é tão inocente assim. Trazemos toda a experiência vivida, toda a nossa carga, todo o nosso projeto, tudo que a gente já fez e desfez, de bom e de ruim. Somos ardilosos, somos bonzinhos, trazemos tudinho. Por isso que é estranha a experiência de a gente se imaginar pequenininho e alguém olhando para nós dizendo, ai, que amor. Assim, talvez o bebê se sinta. Ele está vendo as crianças ali, ele lembra, meu Deus, porque quando a criança está muito novinha, ela tem um pezinho lá, um pezinho cá, ela se lembra dos espíritos que trocaram de corpo, mas ela lembra. Que coisa boa. E que bom que a gente esquece depois, né? Que bom, senão como o convívio, como? Até aqui, beleza, gente? Então, nós reencarnamos, nos tornamos criança. E é claro que temos o objetivo de chegar à perfeição. Então, cada vez que nós somos crianças de novo, é uma nova chance de começar tudo de novo e acertar melhor dessa vez. Fazer melhor o que já foi mal feito. E não temos muita pressa, porque o nosso tempo é a eternidade. Pois bem, é claro que se a gente vai melhorando, se aperfeiçoando, fazendo melhor, a gente vai se aproximando da felicidade. Por isso que tem muitos de nós que já somos mais felizes do que outros, porque muitos de nós já estamos acertando mais do que errando. Que bom, desejo que todo mundo acerte mais do que erra, beleza? Ali está escrito, todas as nossas tendências e aptidões se manifestam, é claro. Se você traz, tá tudo guardadinho ali, o que você sabe fazer muito bem, as tuas tendências e aptidões, traz junto. Daí, beleza? Não tem aquelas crianças que até fazem vídeos, postam na internet, aqueles prodígios na música, na pintura, no canto, tão pequenininho, como que já aprendeu? Bem, não deu tempo de aprender nessa existência, mas tem uma lembrança recente de outras. Assim é com todos nós. Todos nós somos prodígio em algumas coisas. Às vezes a lembrança está um pouco apagadinha e às vezes volta rápido. Uma criança que aos 12 anos pega um carro, ela é rebelde, ela não deveria pegar o carro. Como que ela saberia dirigir? Como? Se antes ela nunca tinha dirigido, se os pais não tinham deixado, como que ela tira o carro da garagem? Como que ela dirige? Lembranças. Não estou dizendo que isso seja bom, é só para dar um exemplo do absurdo que é que às vezes a gente traz as lembranças de outras coisas também, tantas outras. Pois bem, aqui eu vou trazer exemplos de tendências e aptidões que as crianças trazem e que não são tão boas assim. O que essa doninha está fazendo ali? Birra, né? Está botando a boca no mundo. Até essa idade aí, foi o que ela entendeu, foi o que ela aprendeu de ferramenta até agora para usar o que ela já fazia. Ela exige que a vontade dela seja cumprida. Até então ela entendeu que gritando e chorando, ela ganha as coisas. É a ferramenta que ela tem. Percebem que a tendência já vem de antes? Isso aqui é o que ela aprendeu a desenvolver até agora. Se não for corrigida, ela continua essa tendência e só vai aperfeiçoando. Ora é um choro, ora é um griteiro, ora está se jogando no chão, ora está manipulando as pessoas. Daqui a pouco o que ela vai estar fazendo? Cada vez aprende mais, porque a tendência é dela.
É o tipo de criança que os pais dizem, ah não, mas ela não é assim, a índole dela não é sempre assim, é só quando a gente não faz a vontade dela. Absurdos que a gente comete, de tanto amor que a gente tem, a gente não corrige. Olha a segunda, outro tipo de birra, mas é uma birra. Se não fizer do jeito que eu quero, então não quero. É aquele tipo de criança que diz, não compra então se eu não gostei, eu não vou usar. Tem crianças que manipulam de tal jeito e os pais não percebem. Tendências. Até então ela aprendeu assim, fico braba, vê se eu tô feliz, não tô feliz. E os pais, então o que eu preciso fazer para você ficar feliz? Em vez de corrigir, ainda dá mais vazão para ela ir aprendendo e desenvolvendo e ficando ninja naquela má tendência que ela tinha. Percebe o erro que nós fazemos? Porque as crianças desde pequenas vão mostrando as suas tendências, vão trazendo de volta, porque não chegou a sumir delas. É só lembrar você dentro do bebê conforto. Tudo que você sabe está com você. É só ir mostrando. E essa? O que ela está fazendo? Sensualizando. Aí os pais acham tão bonitinho, os padrinhos dizem, ai, olha, ela viu o videozinho da Anitta uma vez e já sabe dançar. Não é já, é ainda. Ela trouxe essa tendência, só encontrou ali alguém que fazia a mesma coisa, está demonstrando. As crianças trazem e a gente é que não enxerga. Nós precisamos entender as tendências para termos a chance de corrigir. É claro que eu estou exagerando aqui, gente, mas é preciso que fique isso bem gravado na nossa cabeça, que é necessário corrigir as tendências e que não é bonitinho deixar a criança fazendo birra, se jogando no chão, sensualizando. Não é natural, não é bom. Nós precisamos corrigir. Vocês conseguem enxergar esse pequenininho ali? O que ele está fazendo? Ele tá, não sei se vocês conseguem ver, a mãozinha dele tá cheia de areia. De raiva que ele tá. Ai, que dá um ruim. Me identifico com ele, tá, gente? Passei minha infância fazendo isso. As tendências que a gente traz. Aí depois, quando a gente chega nessa idade, quer corrigir as rugas. Mas de tudo que passou a vida assim, não tem como, gente. Pois bem, o safadinho ali morre de raiva cada vez que não acontece uma coisa no tempo dele, cada vez que uma pessoa não dá a resposta que ele queria, cada vez que ele não ganha o que queria, está trazendo a tendência dele antiga. Cabe aos pais o que, minha gente? Identificar essas tendências e corrigir. É claro que aqui nessa correção eu não estou falando de violência e nem de gritos, porque muitas vezes os pais vão no extremo, ou não fazem nada, ou só com a criança. Não é isso. O que nós precisamos entender é olhar para as crianças, ter tempo de enxergá-las como são. Não fingir que nada aconteceu. Enxergar, detectar as tendências e corrigi-las. Como? Com exemplos, com fala, com amor, dando orientação e um conhecimento para a criança. Se ela nasceu agora pequenininha, na tua casa, no teu domínio, no teu conhecimento, é para que você tenha a oportunidade de ajudá-la desde pequena. Senão ela já teria nascido grande. O objetivo de nascer pequenininha é para que você tenha tempo hábil de corrigir. Nessa demonstração de raiva, o que se deve fazer, o que seria ótimo fazer, é mostrar para a criança que não precisa haver a violência, que ela pode expressar a sua raiva com palavra, que ela pode destinar essa energia para outra coisa. É difícil a gente aprender isso, né? Eu fui até a fase adulta, quanta dor no pescoço, quanta dor nos dentes, de tanta raiva, só depois que a gente foi aprender. Que pena que nas escolas não se ensina a educação de sentimentos, porque as coisas acontecem. E o pior, nós fomos educados a esconder. Engole o choro, não fala assim pra tia, não sinta raiva, tudo escondidinho. E a gente não aprendeu a lidar com as emoções, mas nós podemos ensinar para os filhos daqui pra frente. Essa eu trouxe aqui, que é a tendência ao vitimismo. Ai, não quero, não posso, ela tem preguiça, ela não vai.
Aí se a mãe não leva a mamadeira lá no sofá onde ela tá, ela não toma. Aí se tu trouxer aqui eu tomo, se não, não. Vai pegar, tá pronto na cozinha. Não. Aí o que a mãe faz? Vai lá, pega da cozinha, leva lá onde a beleza tá e dá pra ela. A tendência dela já era essa, gente. Tá só facilitando e aumentando. E essa, olha que menina mais linda. O que ela tá fazendo? Tá vendo um porquinho de dinheiro aqui? É claro que eu trouxe aqui para exagerar. Digamos que ela já tenha passado várias vidas avarenta. Não dava nada para ninguém, não dividia nada com ninguém. Desde pequenininha, ela já começa a dar tendência. Vou juntar dinheiro. Entendam, eu não estou criticando. É para que a gente perceba as tendências. Esse tipo de criança não compra nada, não divide nada, não dá nada para ninguém. Se você der o dinheiro para ela, ela vai guardar e não compra. Aí você diz para ela: ô filha, compra, tu tem dinheiro. Não compra. Já dá para perceber que tem algo diferente ali. E se a criança continua com essa tendência, você vai perceber que na vida mais adulta, não é que ela seja responsável, é que ela tem uma tendência da avareza, ela tem uma tendência de não dividir nada. Que bom se a gente pudesse olhar desde pequenininha e corrigir. Não são todos os casos, aqui eu trouxe só para exagerar para a gente entender, beleza? Que a gente tenha tempo e tenha esse olhar atento de enxergar essas tendências que eles trazem de pequenos. É por isso que a gente nasce numa família, é por isso que a gente ganha suporte. E às vezes a nossa família não é muito bem constituída, às vezes só tem mãe, às vezes só tem pai, às vezes não tem nenhum dos dois, mas nenhum de nós fica desamparado. Pode observar, ninguém, como dizia meu pai, não é filho de chocadeira. Ninguém nasceu de ovo, gente. Todo mundo teve alguma espécie de proteção, alguma espécie de família teve. Até os órfãos criados em instituições, sempre haverá alguém mais afeito àquele jovem. Sempre. Deus não é bobo nem nada, Ele sempre coloca. Até nos casos mais tristes que a pessoa quer ser vítima, né? Contando a história, mas eu não tive. Sempre vai haver alguém que olhou com carinho para aquele. Ninguém de nós fica desamparado, principalmente na primeira infância. Entendem por que o suporte familiar? Para que a família tenha condições de olhar para essas crianças e arrumar. Aqui eu vou contar rapidinho uma história de Jesus. Jesus contava tudo em história e serve para a gente aprender muito bem até hoje. Teve um dia que ele foi tomar café. Era uma refeição pequena, eu acho que nem tinha café lá, mas vamos dizer assim, uma refeição pequena de tarde, na casa de um oleiro. O que faz o oleiro, gente? Vaso? Barro. Trabalha com barro. Esse oleiro fazia de tudo: telha, vaso, barro, frascos, panelas, enfim. E lá, quando eles estavam começando a refeição, deu um griteiro lá na cozinha. Mais uma confusão da mulher dele com as crianças. E Jesus percebeu que ela não foi muito hábil no assunto, ela não conseguiu educar. Ele olha para o dono da casa e diz: fulano, que hora que é melhor você trabalhar com barro? Ah, senhora, de manhã, porque daí eu vou lá, pego o barro bem molinho, consigo moldar minhas peças, de manhã é bem melhor. E ao meio-dia, fulano? Ao meio-dia já é mais difícil. O barro já está mais duro, eu demoro mais para moldar. E de tarde? Ah, de tarde já é bem mais difícil. Eu deixo para fazer as peças mais lisas, que não precisa de muito recorte, para fazer de tarde. Jesus estava comparando o barro molinho com as crianças. Quando é mais fácil educar uma criança? Quando o barro está molinho. Quando a criança é novinha, é mais fácil de educar. Ela vai crescendo, se torna adolescente, você ainda consegue educar, mas já é mais difícil, exige mais esforço teu. E quando ela já está na fase lá da tarde, o barrinho já endurecendo, bem mais difícil. Muita coisa já não dá mais para fazer, mas ainda é possível. Algumas arestas já são moldadas com mais dificuldade, mas podem ser moldadas ainda, somos jovens. E nós, gente, já estamos em que fase desse barrinho? O barro dormido, do outro dia. Como é que molda o barro dormido? Só quebrando mesmo, podando as arestas.
pode ser com facão. Esse facão da nossa imaginação são as nossas provações, as doenças, o desemprego, a traição, esses facões que vêm para nos moldar, que a gente chama de desgraça. Ai, mas aconteceu comigo! Mais um facãozinho te ajudando ali a podar uma aresta que não foi podada desde que tu era pequenininho. Quando o barro era molinho, não foi feito, endureceu mais um pouco, não foi feito, não adiantou na fase jovem, agora você está na adulta e um pouquinho mais, precisa de um facão ali quebrando os pedacinhos. Dá pra gente entender assim? Então, o que seria mais justo? Qual é a época melhor de educar as crianças? De pequeno. De pequeno, como Jesus falou, quando o barrinho está molinho. Então, não percamos tempo, vamos educar. Isso não é ruim. Bater é ruim, violência é ruim, grito é ruim. Porque a gente não faz nada, até que chega um belo dia, não aguenta mais, está por aqui, tu soca a criança. Não é para deixar chegar nesse ponto. É para educar, e educação não é bater. Não é isso. Precisamos ser firmes, precisamos ser concisos, precisamos saber o que estamos fazendo, saber o que estamos corrigindo. Não é socar a criança, deixar de castigo e falar, você fica sozinho agora. Não, é orientar. O que você está fazendo de errado? Qual é o certo? O que você precisa fazer? Orientação. É isso que nós precisamos fazer. E não estamos fazendo. Tanto não estamos fazendo que as crianças estão perdidas. A gente chega a perguntar para as crianças, quer ir, filho? Não quer ir, filho? Quer comer, filho? Quer sentar aqui, filho? Perguntas. Na verdade, a gente devia dar orientação. Sente aqui, faça isso, tome aquilo, vai fazer assim. A gente deveria dar um destino, a gente deveria dar uma orientação e não estamos fazendo. Nós estamos deixando as crianças, deixa ele escolher, deixa ele escolher. Não tem condição ainda de escolher. Lembra que o barro veio molinho para você ter condição de moldar? E que molde que você está colocando? Estão virando tudo uma geleia, sem molde nenhum. E a gente quer que a escola molde. Ai, mas esses professores. Aí quando a escola vai moldar, mas esses professores, mas eu não acredito que fizeram isso com meu filho. A gente não deixa ninguém moldar. As crianças estão moles. E esse mole que eu estou falando é emocionalmente incompetentes. Que triste, que triste. A gente não está deixando eles evoluir, não está dando um caminho, não está orientando, não está fazendo nada. E aí eles não aguentam as frustrações, as decepções, os traumas, tudo é trauma. Estão ficando fracos emocionalmente. Sabe o que está acontecendo? O maior índice de suicídio já visto na humanidade. E era para ser o contrário. Porque nós estamos fazendo tudo de melhor na nossa cabeça. Tudo de melhor. E o que acontece? Por que eles não estão felizes? Uma vez, quando a gente abria a janela da casa, era só gritinho de criança. Todo mundo se divertindo, não era assim? Onde tinha criança era barulheira, diversão. Criança suada, correntinha de sujeira no pescoço, de tanto correr, de tanto brincar, feliz, feliz, feliz. As crianças eram felizes por existir. E hoje, olha pra minha cara, é assim que as crianças ficam, não é? Você diz, meu Deus, e ela diz, que tédio. Outro dia, eu trabalho numa farmácia, uma pequenininha, mal sabia falar, disse isso, que tédio. E ela estava expressando a verdade, eu queria cair dura, que tédio. Como que uma criança pode viver no tédio? Porque nós estamos fazendo errado. Não estamos dando responsabilidade, não estamos dando desafios, não estamos ensinando o certo, nem corrigindo o errado, nada. Estão vivendo ali, geleias morais, no tédio. Claro, aí chega na fase adulta, vai entrar lá, vai ser estagiário, ai, não se enquadrou, a empresa não quis. E os pais o que falam? Mas era uma empresa rígida demais, mas o supervisor, nós também, ninguém aguentaria. A criança não aguenta nada. Começa um relacionamento, se não for 100% de tudo que ela imaginou na cabeça de princesa dela, então não funciona. Esse namorado é ruim pra ela, ninguém vai servir. Vocês estão entendendo? Dá pra entender até aqui o que nós estamos fazendo com as crianças? Se fosse bom isso que nós estamos fazendo, haveria uma população enorme de crianças felizes, de adolescentes encantados com a vida, de jovens alegres por existir. E o que eles estão fazendo? Bebendo álcool aos 6 anos,
fumando maconha aos 8, se drogando com drogas sintéticas aos 12. Aos 15 já experimentaram tudo, inclusive sexo. Não que sexo seja ruim, mas tudo muito adiantado. Para quê? Para ter desafios. Os desafios que nós deveríamos estar dando para eles. Não só na escola, em casa, nas tarefas domésticas, no cuidado com os animais e com os irmãozinhos, que nós tínhamos quando éramos pequenos. Desafios e responsabilidades. Isso molda. Isso nos tira do estado de geleia moral. E não estamos fazendo. Aí acontece o que aconteceu ano passado, que me choca. A menina estudando arquitetura no Rio Grande do Sul, os pais pagando a faculdade, deram um apartamento para a menina, tirou a vida, suicidou, porque a arquiteta não entregou o projeto no prazo. Pensa bem se isso é motivo para tirar a vida. Para ela foi. Não é uma crítica que eu estou fazendo à menina. É só para a gente pensar. Se fosse certo, se fosse bom o que nós estamos fazendo, isso teria dado uma geração de pessoas felizes. Não deu certo. Não é assim que se faz. É melhor voltar atrás e fazer da maneira antiga, tirando a violência e os gritos. Fazer da maneira antiga com responsabilidade. Dá para entender até aqui, gente, a importância desse assunto? Quanta gente sofrendo por não saber. E mais, ninguém reencarna a passeio. Pode olhar essas carinhas lindas. Estão vendo que essa aqui tem síndrome de Down? E eles estão fazendo a mesma atividade. Eu escolhi essas gravurinhas assim parecidas para dizer que não importa a habilidade motora que você tenha, nem a habilidade mental. Todos nós nascemos para cumprir missões. E se os pais não preparam as crianças para cumprir as missões, vai ficar muito difícil de cumprir. Preparem suas crianças. Eles precisam entender como funciona a nossa vida. O que nós pais estamos fazendo? Dando o melhor material que nós podemos. É aula disso, é aula daquilo, é reforço de inglês, é reforço de matemática. É tudo que a gente pode fazer. A melhor escola, o melhor uniforme. Não quer que a criança se frustre. Se o animalzinho morreu, vai lá e compra outro. Eu tô falando essas coisas porque tudo isso eu faço, tá? O animalzinho morreu, tu compra um igual pra criança não sofrer. Tu não quer que ela sofra com nada, com nada, com nada. Quando o gatinho da minha pequena morreu, eu pensei que eu ia morrer junto. Mas não porque o gato morreu, porque eu nem gostava dele. O gato incomodava. Mas ela gostava do gato. E quando atropelaram o gato de noite, porque ele incomodava tanto que alguém fez o favor de atropelar. De noite, de dia, quando eu acordei, de manhã, a minha vizinha assim, olha, eu trouxe aqui um saco pra guardar o gatinho que morreu. Eu, que gatinho que morreu, Bimbocó? Que gatinho? O da tua filha. Quando eu olhei, o gato tava lá duro. Eu pensei que eu ia ter um troço. Meu Deus, e agora como é que eu vou falar pra ela que o gatinho morreu? Peguei o gato, botei no saco. E aí tinha que enterrar esse gato. Enfim, eu passei o dia inteiro pensando nisso. Levei ela pra escola, não deixei ela ver o gato. Passei o dia inteiro pensando como é que eu ia enterrar esse gato, como é que eu ia enterrar esse gato. Chegou de noite, antes de ela vir da escola, antes de eu buscar, ela foi enterrar o gato. Quase me matei, porque o gato tava duro. E pra fazer um buraco, e aquilo não acabava nunca mais. Enfim, quando ela chegou, pra contar pra ela, eu pensava assim, que o Cruzinho ia sair por aqui para contar para ela que o gato tinha morrido. Mas antes eu tinha tentado comprar um gato igual, alugar um gato igual, ver nas ONGs quem tinha um gato igual para ela não perceber. Olha a ideia, né, de mãe. Por que, gente? Por que a gente faz esse tipo de loucura? Porque a gente não quer ver o sofrimento deles. Porque eu não queria que ela enxergasse o bichinho morto, que ela sofresse aquela dor. Acho que eu tive muito mais dor que ela. Enfim, para terminar a história, a gente faz esse tipo de coisa. O que eu fiz quando ela chegou, deu tudo errado a minha compra do animalzinho, não encontrei nada parecido. Tive que contar pra ela que ele tinha morrido. Ela chorou, mas chorou tanto, por 30 segundos. A dor dela foi essa. E a minha tinha sido 12 horas de desespero total. Eu fiquei até enrijecida aqui, ó, nos ombros, sabe quando a gente fica tensa? Enfim, quando eu vi que ela parou de chorar, e deu, era só aquilo ali. Meu Deus do céu, enfim. Para encurtar a história, na outra semana, na escola dela mesmo, chamaram uma psicóloga fantástica, acostumada com pais bobos igual eu. E a maioria daqueles pais que estavam lá eram bobos igual eu.
O primeiro exemplo, ela começou a falar como a gente faz errado, era para ensinar os pais a educar os filhos. O primeiro exemplo que ela deu era: nunca substitua um animal que morreu. Ai, meu Deus, eu não ouvi a minha história. Enfim, por que, gente? Como é que você vai ter outra oportunidade de ensinar para a criança a dor da morte, a perda, a frustração? Como que você ensina a criança a lidar com os sentimentos se você não deixa ela passar pelos sentimentos? Você precisa deixar que ela passe pela experiência da frustração, do bullying, da perda do animalzinho, já que aconteceu. Claro que a gente não quer, mas já que aconteceu, aproveite. Da mudança de colégio, mudança de cidade, mudança de casa. Tanta coisa que a gente quer evitar para eles e é ruim. A gente precisa ensiná-los, é para isso que nós estamos aqui. Para ensiná-los a passar pelas experiências. Até aqui tá beleza, gente? Então vamos adiante. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Verdade. O tempo inteiro. E nunca é tarde para a gente aprender. E a gente já se acostumou a olhar essa imagem e criticar quem? A mulher ou a criança? A gente está criticando a mulher. Não faz assim com ela. Coitadinha da menina. Gente, precisamos abrir o olho e mudar nossa mentalidade. Se a menina está precisando de correção, deixa a mulher corrigir. Desde que não use de violência nem de grito. Se ela conseguir mostrar o caminho para a menina, mostrar onde a menina errou e mostra o caminho de acertar. E é claro que educação não é uma coisa boa, não é fácil, desgasta o adulto, cansa, e é por isso que a gente não está fazendo. Ai, mas eu só vou ficar 1 hora e pouquinho com ela, porque daí já vai dormir, aí vou brigar. Ai, não vou, né? Deixa assim. Deixa assim, tu tá perdendo todas as oportunidades, tudo. Tudo que você deveria ensinar, corrigir, arrumar, tá perdendo tudo. A criança não aprendeu que quando ela quebra uma coisa, ela tem que contar. Ela não aprendeu que ela precisa pedir desculpa, que ela precisa passar pela fase do remorso para entender como é ruim, para aprender a sair do remorso também, porque senão se acontece de novo ou algo mais grave, ela não sabe como sai. Você precisa, aproveite, se só tem 1h30 para ficar com ela, fique 1h30 com ela, enxergue, olhe para essa criança. Todos nós estamos vendo a cena que eu vou contar. Num restaurante. Entram 4 pessoas, pai, mãe e 2 filhos. Sentam à mesa, colocam a cadeirinha do bebê aqui, encaixada. O que vai para a mão dos 2 filhos? É tão comum que parece óbvio, parece que é normal. Por que o celular vai para a mão deles? Não incomodar, para não gritar, para não chorar. E o que vai para a mão dos pais? 4 pessoas, com um momentinho para confraternizar. O que fazem? Cada um no seu mundo. Gente, nós precisamos, pelo menos nesses momentinhos que a gente fica junto, olhe para as crianças. Você não conhece mais os seus filhos? Depois daquela tragédia de Suzano, muita gente começou a falar e postar coisas que foi bom para que a gente abrisse os olhos. Muita gente começou a colocar: você não conhece seus filhos. Você não sabe o que eles estão postando na internet. Você não conhece eles. Talvez o filho adolescente você conheça a página oficial dele. Mas sabia que ele tem uma página falsa que chama Out? E ele posta lá várias coisas que você não faz ideia. Esses outs dos filhos da gente tem tudo que você não queria ver. Porque você não conhece os seus filhos. Você não sabe o que eles falam, o que eles veem, o que eles sentem. Eles só mostram o que você quer ver. Na página oficial, só o que quer ver. O que sai da boca, só o que você quer escutar. Bem pouquinho. Porque você já vai dar o celular para ele. Só assim? Não. Aham. Foi bom? Obrigada, mãe. Boa noite, mãe. A gente não conhece mais. O que postaram depois da tragédia é verdadeiro. Não conhecemos mais nossos filhos. E é triste. Moramos na mesma casa, tá todo mundo ali. Ninguém se conhece mais. Enfim. Olha o que aconteceu nessa cena. O que o adulto está fazendo? Está na postura do desespero. Esse aí já desistiu. Não corrigiu esse aqui, nem essa. Está lá desesperado, não sabe o que fazer. Muitos de nós estamos passando por isso. Não sabe mais o que fazer e a criança ainda é pequena. Ainda nem chegou na adolescência e já está dominando tudo, fazendo tudo. Dá tempo de corrigir? O barro ainda está mole. Não está mais molinho do jeito que era mais fácil, mas ainda dá. Não desista dos teus filhos. Bem, um
policial, a história é verdadeira. Um policial na delegacia segura uma mulher pelo braço e diz para ela: senhora, entenda, o que o delegado está fazendo pelo seu filho é bom. Ela diz: mas como que pode ser bom? Ele está prendendo meu filho. Seu filho tem 12 anos, ele pegou o carro, ele andou sem a sua autorização, mas o carro era meu. Entenda que ele é um meliante. Mas é um absurdo! O que está fazendo com meu filho? Senhora, entenda. Deixa o delegado corrigir o que a senhora não teve condições de fazer. Segurando a mulher. A história é verdadeira. E ela gritando: não faça isso com meu filho! Senhora, é melhor que o delegado faça agora. Eduque o seu filho para a senhora não chorar depois. Mas eu já estou chorando. É melhor a senhora chorar aqui na delegacia, com ele ali vivo, do que depois na mão do traficante, no necrotério, na prisão. Chore agora e deixe ele ser educado. Dá para entender a cena? Dá para entender a dor do coração dessa mãe? Tão ignorante. Nós também somos. Quanta coisa! Preparando essa palestra eu vi que eu faço errado com a minha pequena ainda. Quanta coisa me caiu a ficha depois dessas orientações. Quanta coisa a gente pode fazer agora pelos nossos filhos e ajudar quem está fazendo errado. Corrija! Não tem nada de errado em corrigir. E se você não consegue, deixe que alguém corrija para você. Alguém com um pulso mais firme. Deixe. Pior é a dor de ver que fez errado. É pior. O que vocês acham que passa pelo coração das mães dos filhos que causaram a dor em Suzana? É pior do que a dor das mães que perderam o filho em Suzana. Jesus disse isso. A dor maior é a da perda. E ele não estava falando a perda pela morte. A perda da encarnação por ignorância, por negligência tua. A dor maior é de olhar que por culpa tua, por negligência tua, teu filho se perdeu e prejudicou outros. Essa é a dor maior. Os pais que passam por essa dor, sabe o que pedem? Para reencarnar, trazer as mesmas criaturinhas e ficar de olho nelas agora. Agora você vai ver. São aqueles pais que são firmes no propósito. Porque eles já sabem qual é a dor. E pediram, imploraram a chance de trazer de novo e fazer certo dessa vez. Aqui eu coloquei crianças felizes porque quase não vemos mais assim, né? Só os bem pequenininhos, com muito estímulo. E era o que a gente queria ver sempre. Vamos produzir estímulos para eles. Vamos dar desafios. O ser humano gosta de desafio. O ser humano gosta de aprender. Faça com que eles tenham mais responsabilidade em casa. Olha, 3 cenas aqui que falam das criaturinhas que já se perderam e que trazem nos seus corpinhos agora dificuldades de locomoção, de saúde, de imunidade. E quem são os pais dessas crianças? Aqueles que prometeram que vão ficar focados. Tanto é que a gente olha para os pais dessas crianças que precisam de mais atenção e diz: mas como que eles conseguem? Deus faz certo mesmo, né? Esses pais são tão amorosos. São. Eles sabem qual é a dor. Eles sabem, já viveram a dor da negligência e agora não vão errar. É claro que os pequenos têm responsabilidade pelo que fizeram, trazem nos corpinhos físicos, espirituais, mentais, dificuldades que já fazem parte da correção deles. E como os pais estão juntos, todos juntos com o mesmo propósito. Dá para entender até aqui? Erga assim para mim que eu quero ver se vocês estão acordando. Ai, que lindos. Então vamos adiante. Bem entendido que a responsabilidade é dos pais? Seja pai de sangue, seja pai emocional, seja pai de qualquer maneira. Quem está com a responsabilidade da criança é aquele que trouxe já esse compromisso. Não interessa se você é pai biológico ou não. Não interessa se você trouxe essa criaturinha para o mundo ou se ela chegou até você de alguma maneira. Ela pode ser teu aluninho lá na escola, ela pode ser teu estagiário lá na farmácia. Se chegou até você, a responsabilidade é tua também. Como que vamos ocupá-la, gente? As crianças são umas esponjas? Todo mundo fala isso. Meu Deus, viu, aprendeu, ouviu uma vez só, já aprendeu? Claro que é. Foi feito assim para aprender mesmo. E o que nós estamos deixando eles aprender? Olha o que a gente faz.
Entrega celular na mão deles e vai, vão aprender o que quiserem. Internet liberada? Que absurdo! Nós estamos dando um mundo para essas crianças e elas ainda não têm condição nem de entender o que estão vendo. Que a palavra certa seja a tua, que você seja o limiar, que você seja o fiel da balança. Sabe o fiel da balança? Aquelas balanças antigas. Tem um fiel ali, o certo é você, mas você precisa estar presente. Você precisa conhecer o teu filho. Você precisa saber as coisas que ele faz certo e errado. Você precisa entender que choque os pais levaram. Eu trabalho perto de uma escola bem famosa lá em Criciúma. Uma escola que tirou notas maravilhosas naquelas provas de IDEP, os índices todos maravilhosos. Fecharam a escola por 2 dias, pelo que as crianças estavam aprontando lá na escola. E os pais foram chamados para uma reunião na segunda-feira e não faziam ideia. Quando os professores começaram a falar, as crianças, todos os pais diziam, não, mas quem? Que crianças? Filhos deles queriam morrer. Atendemos várias pessoas naquele dia, por isso que a gente sabe a história. Para medir pressão, para comprar calmante, os pais vindo da reunião, passando pela farmácia porque estavam acabados com o que ouviram e com o que viram. Os professores filmaram, porque os pais não acreditam. Não, meu filho não faria isso. Eles falaram isso na reunião. Depois veio a professora, a gente ficou sabendo assim de todos os... É legal uma história assim, né? Quando a gente sabe de todos os anos. Ai, meu Deus, ai, meu Deus. Cada um. Gente, nós não conhecemos nossos filhos. E esses pais tiveram um choque. Que bom. A gente ouvindo a história, parecia que eles iam sair de órbita, parecia que o chão estava afundando. E eu pensando, que bom que vocês viram, que bom que esses professores tiveram a coragem de fechar a escola e chamar vocês. Que bom! Só que quando a gente está passando pela dor, a gente não quer entender. Mas não é possível, não é possível. Que bom! Enxergue seu filho, enxergue, tenha essa coragem. Não tape o sol com a peneira, enxergue o que ele está fazendo de errado. Oriente, ainda dá tempo. Faça o teu melhor. Não queira você passar pela dor da negligência. Até aqui bem, beleza, gente? Vocês viram que eu coloquei as crianças na mesma posição propositalmente, aprendendo a rezar? Você ensina teu filho a rezar? Ai, não, ele acha chato. Ai, não quer fazer evangelho no lar. Ai, não quer participar, não quer rezar. Ah, é? E quando ele estiver bem apurado, ele vai procurar o quê? A internet? Mais uma droguinha? A cocaína? Sexo desregrado? O que você deixou ele aprender? Onde estava a tua palavra? Onde está o teu pulso firme? Onde está você? É você que ele procura quando está triste? Se não for, presta atenção. Quem ele está procurando? Como disse o policial, o traficante está sendo um amigo do seu filho. Onde está a senhora? Ai, mas eu sempre faço de tudo. Faz de tudo? Tudo que imaginou que era bom. O que devia ser feito mesmo não está sendo feito. Chocante, né? Mas é verdade. Aqui é só falando a resposta técnica do que o Jesus já tinha contado a historinha tão facinho. Menorzinha, mais maleável, mais fácil de moldar. Mas dá para corrigir. Pois bem, você acha que as crianças não vão passar por experiências negativas? Você acha que é porque é o teu filho que está ali com a roupinha de marca, todo bonitinho, que está estudando na escola tal, que come melhor comida, que estuda, que não vai passar por nada negativo? Passa. Passa por tudo. Passa pelo bullying, passa pelo abandono, passa pela ridicularização, passa pelo álcool, passa pela droga, passa pelo amigo ruim. Passa por tudo. E a gente é que não sabe. Nós ficamos sabendo de amiguinhos da nossa filha que já estavam usando o álcool com 13 anos. E não era usando o álcool só um golinho. Era bebendo na garrafa mesmo, destilado. 13 anos. Amigos da nossa filha. E a gente, nossa, tão perto de nós. Esses pais lá daquela escola também ficaram chocados com o que viram. Tanta coisa que está acontecendo e a gente não sabe. Porque não olha, não sabe porque não quer. Enfim, a experiência negativa está ali. Qual é a nossa função? Dar imunidade para eles. Assim como a gente fazia quando eram pequenininhos, que a gente dizia, vai na farmácia, compra vitamina, está entrando o inverno para aumentar a imunidade. Por quê? A doença está espalhada em todo lugar. Não dá para a criança viver protegida dentro de uma bolha.
Agora dá para aumentar a imunidade para que a criança se defenda, não é assim? Para que a imunidade dela esteja alta e ela se defenda da doença que vier, tá? A doença por aí, ela não pega porque a imunidade está alta. A mesma coisa serve para a imunidade espiritual. Que tipo de imunidade você dá para o teu filho? Porque a experiência negativa está em qualquer parte. Em outra escola, lá também, perto da onde eu trabalho, estava havendo tráfico de droga fortíssimo dentro da escola. E todo mundo procurando o traficante, com aquela ideia que o traficante era um cara altamente sem vergonha, que falava diferente, que usava droga no bolso. Quem era o traficante? Os próprios alunos. Onde estava a droga? Na mochila. Não se conseguia descobrir onde estava, procurando-se um traficante. O traficante eram eles mesmos. Dá para entender que a experiência negativa está em qualquer lugar. O que precisa ver? A imunidade espiritual dessas crianças precisa estar alta. Eles precisam saber o que fazer. Agora a gente está criando geleias morais, encontra experiência negativa, pronto. Pois bem, olha que bonitinho que eu coloquei ali. Vocês entendem o que eles estão fazendo? Sabe o que é isso aqui? Parece encilha de cavalo, né? Mas não é. É uma cadeirinha de rapel. Sabe rapel? Descer, subir alturas, só pendurado na cordinha. É uma cadeirinha, bota as perninhas ali dentro e vai. É claro que crianças dessa idade não fazem rapel, né? Mas é só pra gente ver. Quando teu filho sai de casa, ele precisa sair com os equipamentos, com os EPIs, porque ele vai encontrar experiência negativa. É necessário que ele tenha em si as respostas, a agilidade, a destreza emocional para lidar com as situações. Mesma coisa, os pequeninos vão enfrentar, teoricamente vão enfrentar as coisas da vida. Eles precisam sair de casa com capacete e cadeirinha. Teus filhos precisam sair de casa sabendo das coisas. Ai, a gente não fala de droga, né, para não estimular. Pois é, dentro da escola tá cheio. Ai, não vamos falar de sexo, daí ele vê na internet. Você tem que ser a palavra, é você que tem que falar as coisas. Ah, tá esperando chegar aos 18 anos? Pelo amor de Deus. Tem um estudo que fala que uma criança de 3 anos hoje, esse estudo é de 2010, então hoje já deve ser bem mais. Uma criança de 3 anos hoje já tem mais informação do que o Napoleão tinha quando fez tudo aquilo na Europa. 3 anos. Você vai esperar chegar aos 18 para falar as coisas da vida pro seu filho? Pelo amor de Deus, comece hoje à noite já. Se você não fez nada até agora, abra teus olhos e comece. Comece a mudar o destino da tua criança. Pois bem, somos nós que precisamos prepará-los. Ali eu coloquei uma gravura como se fosse um evangelho no lar. Quem que faz evangelho no lar aqui? Erga a mão para eu ver. Muito bom. Quem faz evangelho no lar todos os dias? Quem toma banho todos os dias? Só para ver se vocês entenderam a pergunta. Quem toma banho todo dia? Quem toma 2 banhos por dia? Gente, por que a gente toma banho todo dia? Porque suja todo dia o físico. E o que acontece com o espiritual? Vocês acham que fica limpinho num dia inteiro? Tu não pensou nada de ruim, não desejou nada de ruim para ninguém, não ouviu nenhum obsessor, você viveu assim pleno, límpido, fagueiro assim. Só quando você chegar perto da perfeição, né? Por enquanto que a gente está aqui menos na escala, todo dia a gente se suja. Se todo dia você toma banho para limpar o corpo, todo dia deveria fazer um evangelhozinho para limpar a alma. Dá para entender? O evangelho no lar limpa o corpo espiritual e o ambiente físico. A casa onde tem evangelho, as pessoas adoecem menos, acredite. Se você se suja como eu todos os dias, eu sou ansiosa, eu sou nervosa, eu sou irritada, não é porque a gente aprendeu a falar as coisas que a gente aprendeu a fazer as coisas. Então, eu me sujo tanto todos os dias que é necessário o evangelho todos os dias, senão a gente pira. Faça, comece a fazer mais e chame as crianças. Ai, mas ele não fica, faça menor. Ai, mas ele não quer, faça do jeito que der, mas faça. Ensine, porque uma hora ele vai precisar. E quando ele precisar, o que tu trouxe para ele? O que tu ensinou para ele? Ensine. Pois bem, aqui ó, Kardec era educador, e olha o que ele colocou. É pela educação muito
muito mais do que pela instrução que se transformará a humanidade. Gente, nós temos doutores que são uns horrores de pessoas, não tem? Pessoas altamente instruídas, PhD, não sei o que tem mais além de PhD, pós-doc, que são um horror para lidar com a humanidade, que nem parecem humanos. Não é a instrução, é a educação que transforma a humanidade. Mas bem, ainda coloca ali, ó, tal a tarefa que nos cumpre realizar. É necessário que a gente faça. Apresente Jesus para as crianças. Por quê? Uma vez, quando você veio a primeira vez aqui na casa, provavelmente você não veio porque estava bem feliz, porque estava dando tudo certo na tua vida, porque você queria desfilar tua beleza aqui. Normalmente a gente chega capenga, cheio de dor, de sofrimento, chega ruim, coração apertado, a gente chega quando tá mal. E por que você ficou? Porque você saiu daqui melhor. Você veio buscar aqui uma coisa e encontrou. E cada vez que você vem, você sai um pouquinho melhor. Vai aprendendo, vai melhorando, vai melhorando. Você está se sentindo melhor. O que te faz diferente do teu filho? Ele não é tão velho quanto você. Talvez ele seja mais velho que você. Ele também precisa. Essas experiências acumuladas também estão nele. Traga ele. Ensine para ele, mostre um caminho também, para que ele também tenha alívio. Crianças deprimidas. Vocês já ouviram falar? Crianças tomando medicação para depressão. Será que não são já existências antigas que estão deprimidas? Dê um desafio, ensine, mostre Jesus. Pois bem, os ensinos do mestre são esse ali. Olha bem se não faz sentido. Humildade, amor, justiça de Deus, fidelidade a Deus, amor ao próximo, o reino de Deus, necessidade do perdão e valor da oração. Jesus passou por aqui e ensinou tudo isso. E é isso que a gente vem ouvir cada palestra que a gente vem aqui, cada livro que a gente lê. Ai, tão bom esse livro, que bom. É isso aí que a gente aprende. E ensine para o teu filho também. Ah, mas eu não sei ensinar. Ah, não fiz até agora, não consigo. Traga então para a evangelização. Aqui na casa tem pessoas especializadas para te ajudar nesse quesito. Você não consegue educar, você não consegue fazer, pede ajuda para quem sabe. Aqui na casa tem evangelização infantil. Aqui 2 fotinhos reais de evangelização, que através de joguinhos e brincadeiras, eles vão ensinando as lições do Cristo. Na linguagem que as crianças gostam, que o adolescente entende e que o jovem aprecia. Traga para cá. Faça o teu melhor. Se não está conseguindo fazer em casa, traga para cá. Peça ajuda. Pois bem, mesmo que o evangelizador físico ali, a pessoa, não tenha habilidade suficiente, você acha que a espiritualidade superior ia deixar uma oportunidade dessa passar em branco? Ele vai instruir essa pessoa, ele vai dar ideia, ele vai fazer a pessoa ficar ágil, ele vai falar o que deve e mais. Essa pessoa fica tão permeável ao ensino que ela vai falar o que a criança está precisando. Os pais podem não saber o que a criança está passando, o evangelizador vai ouvir e vai tocar no coração. Dá para entender, gente? Tem essa ajuda, já está funcionando, traga para cá. Acontecia lá em casa. Uma vez nós tínhamos religiões diferentes. E aí a pequena, a gente levava numa e levava noutra. E ora ela não queria mais ir numa e nem ir noutra. Daí não ia mais em nenhuma. Por muito tempo ficou assim. Ai não, mas ela acha chato lá, mas ela não quer ir naquela, então não vai. Deixa pra ela decidir depois. Decidir depois? Aqui ó, decidir depois não acontece. A criança não aprendeu nada. A gente não conseguia se decidir, vai numa, vai noutra, vai nas duas. Ah, vai sábado e vai domingo. Ah, vai ter 2 tipos de ensino. É o mesmo ensino. Eram 2 religiões cristãs. Sendo cristã, o que estava aprendendo? Aquilo que Jesus ensinou. Tanto faz. Leve em algum lugar. Não consegue se decidir? Leva nos 2. Ah, mas tem mais avó e de outra religião. Leva nos 3. Quanto mais, melhor. Ah, mas daí a criança vai ficar beata. Melhor beata do que assassino. Melhor beata do que trazer a tendência. Eu estou exagerando assim, sabe, pra gente ficar. Mas é real. Melhor para moldar mais. Porque a gente é muito bocó, gente. A gente é muito boba. A gente, ai, tudo tu dá razão para eles. É mesmo, filha. Ai, é verdade.
A minha pequena socava as crianças no pré-escolar. Arranhava, mordia, socava. E tudo eu tinha uma desculpa pra ela. Juro mesmo que eu tinha uma desculpa pra ela. Mas também, a menina falou isso pra ela. Mas também, um dia ela chegou a trancar os dedinhos do menino na janela. E eu dei razão pra ela. Olha como a gente é. Eu dei razão pra ela. A professora me chamou na escola e disse, mas professora... E eu dizendo pra professora, mas que absurdo. A errada era eu, mas eu não estava enxergando. E a gente faz muita coisa errada. Então, já que tem evangelização aqui, traga pra cá, pra que eles vão ensinando. Faça o evangelho em casa, porque a espiritualidade vai ensinando. Se você não sabe, como eu não sabia, chame ajuda. Traga alguém para te ajudar. E tem, assim de gente. Sabe, todos esses pais que erraram e que não conseguiram reencarnar ainda, eu falo pais, mas é pai e mãe, tá? Que não conseguiram reencarnar ainda, que não tiveram a oportunidade de trazer filhos ainda para reparar o seu erro, ficam como anjos guardiães coletivos. Eles ficam para ajudar na evangelização, eles ficam para ajudar quem quer ensinar, eles ficam quando o professor tem vontade de educar, ficam ali junto. Eles estão ali para prestar serviço, para tirar a culpa, sabe? Cada vez que a gente erra muito e que a gente se sente culpado, a gente não vê a hora de pagar, de repor, não é assim? Quem já passou pela culpa, pelo remorso, fica assim, não vejo a hora de fazer alguma coisa e quer prestar um serviço. Esses também. Só que eles já estão desencarnados, é mais difícil. Então eles pedem a chance de ajudar quem está precisando. Peça ajuda para eles. Eles podem ajudar. Eles podem botar ideia na tua cabeça, sabe? Às vezes eu estava tão desesperada, mas o que eu faço, gente? Porque eu não consigo enxergar os erros dela. O que eu faço? Rezo. Quando eu rezo, opa, o que vem na oração? Vem tudo pronto? Não, vem ideia. É verdade, eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo. A mesma coisa acontece com todo mundo para qualquer problema. Peça ajuda. Olha, que lindas essas imagens, vocês conseguem ver? Ali as crianças rezando num ambiente escolar, tá vendo que é uma quadra da escola? Eles estão ali rezando porque já aprenderam. Ensine os teus filhos a rezar. E aqui, é claro que essa é uma gravura, a menininha está super à vontade conversando com Jesus. Quando tu vai contar uma coisa muito triste, uma coisa que te aconteceu lá no trabalho, ou com alguém, uma decepção, você liga para um desconhecido, você não me conhece, pode me ouvir um pouquinho? Você liga para um desconhecido? Não, para quem que você liga? Para aquela pessoa que tem mais intimidade com você, para aquela pessoa que já te conhece, para aquela pessoa que você confia. Como que tu quer que o teu filho na hora do apuro tenha essa intimidade se ele não conhece Jesus? Se ele não sabe o que Jesus é capaz de fazer, se ele não entendeu ainda essa bênção, essa paz que rezar traz. Dá para entender? Apresente Jesus enquanto está tudo bem, porque quando ele estiver mal, ele sabe onde buscar. Simples assim. Isso é o que eles aprendem aqui na evangelização. Tantas coisas, respeito ao próximo, amor, todas as lições de Jesus. Eles aprendem as boas lições e ensinam em casa também. Que bom! Envolve a família com os assuntos da evangelização, coloca em prática na vida. E mais, eles percebem que o espírito é imortal. É fantástico isso e a gente não ensina. A gente deveria ensinar para que eles não tenham tanta ansiedade. A gente tem criança. Meu marido participou da evangelização por um bom tempo. E ele tinha aluninhos de 3 a 5 anos que comiam os dedos, não era mais nem as unhas. Comiam os dedos de sangrar. E ele ficava desesperado. Meu Deus, a criança comeu o dedo. De ansiedade. Aí a gente diz, não, criança não tem ansiedade. Tem! Eles aprendem a lidar com isso, com as emoções. Traga pra cá. Pois bem? E se já é um jovem? O que tem de cada lado dele, gente? O que tem aqui? E lá? Capetinho. E não é assim? É um bom desenho que funciona desde que a gente é criança, mas funciona ainda. Aí, todo mundo tem decisões na vida o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí sempre tem aquela vozinha que fala coisa boa e aquela vozinha que fala coisa ruim. A gente precisa decidir quem que nós vamos dar ouvido. E o jovem é muito perdido. O jovem é muito inseguro, apesar de ter toda aquela marra. Inseguro. Completamente inseguros. Não sabe para quem dar ouvido. Pelo menos quando está na evangelização, ele sabe a quem ele deve dar ouvidos. A teoria vai ajudar muito quando ele precisar usar na prática. É importante demais isso.
E aqui, quando são crianças, dá para enxergar o que o anjo está fazendo lá? O menino está na beirada de alguma coisa, deve ser alto, porque ele olha para baixo, ó, e o anjo está ali, protegendo. E aqui o jovem está estudando ali e a anja junto com ele, dando segurança emocional. O jovem é muito desesperado, por causa das reações hormonais, tudo é exacerbado demais. O que é uma coisinha pequena ele transforma num horror, tempestade em um copo d'água. O anjo ajuda nisso, mas ele precisa saber que ele tem um anjo. Deixa ele saber. Pois bem, o mínimo que a evangelização vai fazer, tornar as crianças melhores, mais fácil de criar essas crianças, e os adolescentes e os jovens mais seguros. Esse mínimo já é bom ou não? Esse mínimo que faz já é maravilhoso. Traga as crianças para cá. Simples assim. Eduque em casa. Reze em casa. Ensine. Mostre Jesus para eles. Combinado? Combinado. Então é isso, minha gente. Essa é a campanha da URI, que fala sobre evangelização, falando sobre a importância de a gente educar as nossas crianças. Muito obrigada pela paciência de vocês e que nós possamos mesmo colocar em prática.